Você pode até perguntar, mas aí só existe um lado positivo? Essa união aduaneira, essa união comercial entre Estados Unidos, Canadá e México, está tudo muito bem, todo mundo está vendendo muito bem, todo mundo está comprando o que quer, as relações comerciais aumentaram, o poder econômico dos países vai aumentando cada vez mais. Volto para cá agora, por favor, olhando para cá. Olhando para cá, por favor. Veja, pessoal, nós não podemos dizer que tudo está muito bem. Sabe por quê? Porque as relações comerciais dentro do processo de globalização, elas são desvantajosas em alguns momentos, seja para os países ou seja para as pessoas. Na América do Norte se tem uma reclamação muito grande nos Estados Unidos do desemprego. O que é que está acontecendo? Muitas empresas norte-americanas que geravam emprego naquele país estão agora migrando para o México. Por que é que essas empresas estão migrando para o México? A resposta é bem simples. O México, como país subdesenvolvido, é uma economia emergente, mas o México tem hoje uma mão de obra desvalorizada em relação aos Estados Unidos. A empresa que migra dos Estados Unidos para o México, ela procura o quê? Vantagens. Essas vantagens encontradas no México se dizem respeito à mão de obra barata, se dizem respeito à própria questão de leis que favorecem a presença dessas empresas, a questão do oferecimento de vantagens fiscais pelo próprio Estado mexicano, ainda muito mais vantagem do que o próprio NAFTA estabelece. Então, quando a empresa ela sai dos Estados Unidos para o México, ela deixa a população norte-americana desempregada. E muitas manifestações, né, às margens do Rio Grande, chamado Rio das Desigualdades Internacionais, porque esse Rio Grande ele dividiria o México dos Estados Unidos. É ali onde, como eu falei hoje pela manhã, nas turmas do Colégio Salesiano, é ali onde existe o chamado de espaços de desigualdades internacional. É ali onde nós vemos o muro, por exemplo, que separa aqueles dois países, o espaço da segregação. E existem problemas também no próprio México, com a população mexicana, que se aproveita desse momento de união econômica entre os países, até para avançar, né? Sendo que o comércio não permitiria a ida dessas pessoas apenas. O comércio permite o vai e vem de empresas e de mercadoria, mas muita gente confunde. Como a situação mexicana não é daquelas, não é das melhores, muitos mexicanos, eles vão para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida, terminam sendo barrados. Procuram ir, mas terminam sendo barrados. Então, gera também essa questão de problemas de violência. Ali na fronteira do México com os Estados Unidos, do lado mexicano, nós temos Ciudad Juárez, né, que é uma das cidades com índice de violência mais elevados do mundo. Então, nessa letra B que pergunta, discorra sobre o conteúdo de cada legenda, repetindo, voltando para cá, voltando para a telinha, olhe para cá, como diz Luiz Carlos, voltando aqui para a telinha. Essa legenda número 1, a parte de cima, simboliza o NAFTA, mercado comum entre Estados Unidos, Canadá e México. A parte número 2 seria o Mercosul. Quem é o Mercosul? O Mercosul é o mercado comum do Cone Sul. Olhe para cá, para a telinha, muito bem. O Mercosul, muito bem, Jonathan. Ele representa a união entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que são membros diretos. A Bolívia e o Chile participam desse Mercosul, simbolizado pelo número 2, como membros associados. Eles participam apenas da união aduaneira, não tem aquela de participarem das reuniões decisivas. Lembrando que existe a discussão no Mercosul sobre a questão da entrada da Venezuela. O Congresso brasileiro não vê isso aí com bons olhos, né? Os congressistas brasileiros, voltem para cá, para a tela, atenção, voltando para cá, por favor. Os congressistas brasileiros, também de outros países, eles não veem a entrada da Venezuela no Mercosul com bons olhos.
Tudo bem que a Venezuela seria importante parceiro comercial porque é grande produtora de petróleo. Mas o grande problema hoje da entrada da Venezuela no Mercosul esbarra na maneira antidemocrática com que o presidente Hugo Chávez tem mantido as negociações. É um presidente que não costuma ouvir ninguém, é um presidente que costuma ditar ordens, ditar regras, e isso daí tem dificultado, né, as negociações, porque, de uma certa forma, vai comprometer, até certo ponto, a diplomacia comercial entre esses países. Então, hoje, se a prova do vestibular pedisse para você colocar as dificuldades que a Venezuela encontra, a dificuldade é colocada por ela mesma, a maneira antidemocrática com que o presidente Hugo Chávez tem se comportado dentro do continente americano, né? Ele protesta contra a política norte-americana, seus protestos são até certo ponto exagerados, né? A maneira como ele protesta sobre as relações norte-americanas deve ser questionada. Então, se o vestibular pedir, questionar sobre essa dificuldade da entrada venezuelana no Mercosul, e quem é o Mercosul? O maior mercado da América Latina, o mercado mais promissor da América Latina, né? Então, a entrada da Venezuela torna-se, segundo os congressistas brasileiros, um pouco assim questionável, ok? Então, vamos aí para a tela, a próxima questão, por favor. Então, a próxima questão. O mapa a seguir representa uma proposta de divisão econômica do espaço mundial. A letra A, ela diz o seguinte: caracterize os dois blocos de países de acordo com a divisão proposta. A letra B diz o seguinte: qualquer proposta de divisão, olha aí, qualquer proposta de divisão tem suas deficiências e limitações. O mundo é demasiado complexo para ser simplesmente dividido em termos econômicos entre norte e sul. Pede para você escolher um país da Europa ou da Ásia que tenha características diferentes dos blocos em que está colocado e justifique sua opção. Voltando para cá, veja bem, essa divisão que a tela estava mostrando há pouco tempo faz parte de uma divisão muito comum após o fim da Guerra Fria. No momento da Guerra Fria, nós tivemos uma divisão política entre países socialistas, países capitalistas. Tivemos outra divisão, primeiro, segundo e terceiro mundo. Naquele momento, o primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo eram os países socialistas de economia estatal planificada, e o terceiro mundo consistia nos países subdesenvolvidos, capitalistas. Naquele momento, o Brasil, naquela divisão, era desse terceiro grupo. Da Segunda Guerra Mundial, aliás, do final da Guerra Fria, foi preciso fazer uma reordenação do mundo em termos econômicos. Priscila, meu amor, que vai fazer fônio, com certeza, na UFRN, preste atenção nessa questão aí. Mas você já sabe disso, mas é bom ampliar cada vez mais seus conhecimentos. Um abraço aí para a nação vestibulanda também do CDF, né, que está aí prestigiando os nossos aulões. Então, nesse momento de fim da Guerra Fria, há uma divisão em países do Norte e países do Sul. Quem são os países do Norte? Os países do Norte são aqueles países considerados centrais, de economias consideradas ricas, poderosas, países sede transnacionais, países que têm um elevado poder de compra. Essa divisão em Norte e Sul, como vocês podem ver, daqui a pouco na telinha eu vou mostrar, como vocês podem ver, ela não corresponde a uma divisão Norte e Sul, olha aí, ela não corresponde a uma divisão Norte e Sul propriamente dita, porque se fosse a divisão Norte e Sul, com certeza quem dividia o Norte do Sul seria a linha do Equador. Mas, na verdade, não, ela tem essa linha vermelha que ela começa mais ou menos na divisão do México
com os Estados Unidos, ela vai subindo um pouquinho para separar a África da Europa, vai separando a parte da África da Ásia. Olhe, quando ela chega mais lá na frente, ela se separa, vai descendo um pouquinho para deixar o continente australiano formado basicamente por dois países de economia considerada desenvolvida, Austrália e Nova Zelândia. Ela deixa esses países que ficavam lá embaixo, ela deixa na parte norte. Essa divisão ela é conhecida como divisão a partir das desigualdades internacionais. Voltando para cá, por favor. Gente, a letra A nós já caracterizamos, falando de países do norte, países do sul. Já caracterizei quem é, nesse momento, os países do norte e os países do sul.